Servidores na terceira fase da Operação Presságio foram exonerados em Florianópolis. O Paulo Miller acompanhou os desdobramentos da investigação e segue de olho nisso para atualizar as informações ao vivo. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Karina, para quem está cedinho com a gente. Nós mostramos, inclusive, o começo da operação na sexta-feira, quando a polícia foi até a Câmara de Vereadores, até a Secretaria do Continente. E agora, então, a gente teve, inclusive, acesso ao inquérito da Polícia Civil, dessa terceira fase, um inquérito de mais de 700 páginas. Então, nesse inquérito, basicamente, a Polícia Civil, ela faz um desdobramento do que foi investigado lá na primeira fase da Operação Presságio. Então, nomes que já apareciam lá na primeira fase, lá em janeiro desse ano, voltaram a aparecer nessa terceira fase da Presságio, mas também o que surpreendeu, mais uma secretaria envolvida na investigação. Então, duas secretarias já haviam sido citadas na primeira fase, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, as duas aqui de Florianópolis, e agora aparece na investigação a Secretaria Municipal do Continente. Então, durante essa terceira fase deflagrada na sexta-feira, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão contra 19 pessoas investigadas. Dessas 19 pessoas investigadas, 6 são servidores públicos e que a própria Polícia Civil pediu para a Justiça o afastamento dos cargos públicos, o que foi atendido pelo Poder Judiciário. Na sexta-feira, no Diário Oficial de Florianópolis, saíram as exonerações. Algumas dessas pessoas que foi pedido o afastamento já estavam fora de cargos públicos. A exemplo do Adriano da Pesca, como é conhecido, o Adriano Weikert, que era o subsecretário de Pesca aqui de Florianópolis. Ele já tinha pedido exoneração, já faz algum tempo, para deixar o cargo e concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores de Florianópolis nas eleições de outubro. Então, outro servidor também, de acordo com a Prefeitura, uma exoneração não saiu, porque ele não seria já mais servidor da Prefeitura de Florianópolis. Isso, inclusive, foi informado, de acordo com a Prefeitura, para o Ministério Público de Santa Catarina, por isso que não houve essa exoneração. Então, dessas 19 pessoas investigadas, as que ocupavam cargos públicos, a gente vai colocar aí na tela para a gente dividir com vocês. Aparece na investigação o nome de Gui Pereira, ele que é atualmente vereador em Florianópolis, ele é ex-secretário da Secretaria do Continente de Florianópolis. Ele deixou a pasta em janeiro e assumiu no lugar dele, de acordo com a Polícia Civil, uma pessoa de confiança dele, que seria a Kelly Matos. Aparece também Adriano Ribeiro, exonerado. Ele ocupava um cargo na Câmara de Vereadores de Florianópolis, foi alvo de apreensão. Ele é ligado do vereador Gui Pereira para ocupar o cargo de secretário de comissões temporárias e frentes parlamentares. Foi exonerado, a exoneração dele saiu no Diário Oficial de sexta-feira. Kelly Matos, agora ex-secretária do Continente, que havia assumido o lugar de Gui Pereira na Secretaria do Continente, também foi exonerada. Adriano Weikert, que é conhecido aqui em Florianópolis como Adriano da Pesca, então ex-subsecretário de Pesca, ele já havia pedido exoneração do cargo. Eric Klaus Assis Schmitz, agora ex-chefe do Departamento Financeiro da Fundação Municipal de Esportes, inclusive teria aí ligação com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que seria o pivô onde estaria instalada, de acordo com a Polícia Civil, essa suposta organização criminosa responsável por desvio de dinheiro público aqui em Florianópolis. Guilherme Dias Pereira, que no inquérito da Polícia Civil aparece como gerente de pagamento e prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda. Então a exoneração dele não saiu por esse motivo que eu expliquei. A Prefeitura informou ao Ministério Público de que ele não era esse cargo ali, que havia um nome e sobrenome igual, na verdade, no quadro de funcionários, e que ele ocupou outras funções, mas que ele não fazia parte do cargo de servidores de Florianópolis. E o último ali, que é servidor público, terceirizado da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Florianópolis, o Ezequiel Luiz Costa de Lima. Então, em todo esse inquérito da terceira fase, aparece novamente um modo parecido de agir dos outros que foram indiciados lá na segunda fase. O inquérito da segunda fase foi concluído, já teve 18 pessoas indiciadas. Então, de acordo com a Polícia Civil, usavam notas fiscais frias, emitiam notas fiscais frias de serviços não prestados, inclusive, novamente, de projetos sociais. Muitos desses projetos, de acordo com a polícia, teriam como
teria como, entre aspas, dono, que é essa palavra que a Polícia Civil usa, o Gui Pereira, vereador de Florianópolis, e também aparece numa planilha o Adriano da Pesca, que aparece como donos desses projetos contra a Polícia Civil. Então havia uma articulação da mesma forma de fazer esse enriquecimento ilícito a partir da emissão de notas fiscais frias. O que também chamou bastante atenção, viu, gente, para você aí de casa, porque tudo é baseado, né, nesse inquérito em conversas que foram apreendidas e recuperadas do celular de René Justino, que seria o braço direito do ex-secretário Ed Pereira, que está preso, tanto o René quanto o Ed Pereira continuam presos, foram presos em maio, na segunda fase da Operação Presságio. Então tudo isso é só do celular do René. Então dos outros equipamentos que foram apreendidos, dos outros celulares, ainda não há toda a conclusão, né? E em uma dessas mensagens, o que se chama atenção é uma troca de mensagens entre o René Justino e o Adriano Ribeiro, o ex-servidor agora da Câmara de Vereadores, onde o René Justino diz o seguinte, diz que ainda vai ser preso por tudo isso, mas ele acaba dizendo até um palavrão, ele diz que vai falsificar dinheiro e usa um palavrão. E realmente ele acabou preso lá no dia 29 de maio, o René Justino. Pois bem, gente, então é isso que a gente tem de forma resumida da terceira fase da Operação Presságio. A gente procurou todas essas pessoas que nós citamos, aí, como eu falei, são 19 pessoas, nós citamos as que ocupavam cargos públicos de acordo com a investigação da Polícia Civil. Vamos lá. Câmara de Vereadores de Florianópolis se posicionou dizendo que a instituição não tem ligação com a Operação Presságio, apesar de ter um servidor da casa, o Adriano Ribeiro, que está sendo investigado. O Legislativo garantiu que colabora com o que for necessário. Da mesma forma, a Prefeitura de Florianópolis diz que apoia essa operação e que está fazendo uma auditoria em todos os processos que tinham ligação com algum dos nomes que estão sendo investigados na Operação Presságio. A defesa de Kelly Matos e Gui Pereira disse que eles não possuem envolvimento com atividades ilícitas relacionadas à contratação de associações ou recebimento de vantagens indevidas. A defesa de Adriano Weikert, que é o Adriano da Pesca, disse que foi surpreendida com essa acusação. Os advogados reforçaram que o ex-subsecretário de Pesca não tem envolvimento com essa situação e com organizações sociais, com esses projetos ali, por não ter experiência nem em contabilidade e que não acobertou movimentações financeiras. A gente tenta ainda contato com as defesas de Adriano Ribeiro, Eric Schmidt, Guilherme Dias Pires e Ezequiel de Lima, que a gente ainda não conseguiu contato com a defesa desses investigados que foram citados na Operação Presságio, e o espaço segue aberto. Karine e Lucas.